Buenas, pessoal, bem-vindos a mais um TicCast. Hoje a gente vai falar sobre ilustração. Eu tô aqui com uma convidada, com a Nick Silva. Muito obrigada pelo convite. A Nick, ela é ilustradora, publicitária, designer e bailarina também, bailarina amadora não, como é que é? Pseudo-bailarina. Pseudo-bailarina, ótimo, quero que você explique depois o que é isso. E também ela é idealizadora e criadora de um dos maiores eventos de ilustração do Rio Grande do Sul, que é o Drink and Draw, que particularmente eu sou fã, daqui uns dias tá chegando e eu vou. Bem-vinda, Nick. Muito obrigada. Nick, eu quero começar, antes de falar de ilustração, fala para as pessoas o que é o Drink and Draw. Eu sei porque eu já comprei meu ingresso, mas conta um pouquinho. Então, o Drink and Draw, ele é um evento onde une arte, comida, bebida e networking para a comunidade do Rio Grande do Sul. Tudo que é bom, né? Ele começou há 9 anos atrás. Eu tava num bar e puxei o sketchbook para começar a desenhar. E aí chegou uma pessoa e chegou um amigo meu e falou: "Oi, posso desenhar contigo?" Beleza, a gente começou a desenhar. Aí começou a encher de gente em volta e falar assim: "Ai, que legal, deixa eu ver, me desenha", puxando o sketchbook, derrubando cerveja em cima. E aí eu fiquei pensando assim, e eu fiquei pensando assim, e se a gente tivesse um lugar pra beber e desenhar? Aí na época eu tava trabalhando no coworking, e aí o dono do espaço falou: "Você faz aqui". E aí começou o Drink and Draw. E eu pensei que ia ser só uma vez, e depois, beijo, tchau, né? Só que aí passou 9 anos. Então, esse ano tá na 9ª edição. Estamos na 9ª edição. Que maravilha. Sabe que é um evento assim... tu me perguntou antes o que eu sentia desse evento. Cara, eu vou te dizer o que eu sinto. Desenhar é uma coisa muito solitária. É uma tarefa muito solitária. E o ilustrador, ele costuma ser um ser mais introvertido. E é um ser mais... não só introvertido. O ilustrador, ele é um ser mais... do universo dele, não é só pra dentro, e aí tem um universo, porque tu não é só assim fechado, não, tu tá fechado no teu universo. E aí quando tu tá num ambiente desses, tu tá com muitas pessoas que tem uma pegada parecida com a tua e cada uma tem o seu universo. E é muito legal tu conhecer o universo uns dos outros. A gente sempre brinca que o ilustrador tá na sua caverninha, que a gente tem o nosso espaço, o nosso horário de desenhar, de focar no seu trabalho e produzir. Só que a gente precisa também lembrar que o ilustrador precisa também mostrar o seu trabalho, sair da sua caverninha. E o Drink and Draw, ele possibilita isso. E sabe o que é legal? Porque tem muita gente que tá numa caverninha também. E a caverna de cada um é legal, tem as suas coisas, mas a caverna do ilustrador é uma caverna cheia de desenho rupestre na parede. É uma caverna muito legal. É aquelas depois que ficam pra história. Porque elas são legais, elas são divertidas. Daí a gente muda de assunto. Nick, nesse tempo todo aí, me conta um pouquinho de como foi fazer o Drink and Draw. O Drink and Draw, ele é uma coisa, assim, que me dá um quentinho no coração. Ele é uma coisa intrínseca. A partir dele, eu descobri o meu propósito na vida. Tem muita gente que procura, passa a vida inteira e não consegue. E aí, um dia, bateu assim e eu descobri que eu quero... alimentar as pessoas. Também. Que eu gostaria, né, o que eu quero fazer com que as pessoas se sintam inclusas através da arte. E o Drink and Draw possibilita isso. Ele faz com que as pessoas que estão na sua caverninha, elas saiam e se sintam inclusas, ver as pessoas da sua própria tribo e consigam mostrar pro mundo quem elas são e onde que elas estão e pra onde elas vão. Cara, que coisa linda, que massa isso, sabe? É lindo. Eu tava falando pras pessoas aqui, pra quem não conhece, esse aqui é o flyerzinho do evento. Vou mostrar pra essa câmera também aqui. E eu tava comentando com a Nick o que eu achei desse personagem, que foi tu que criou, né? E a minha visão, porque eu não tinha a tua visão quando eu vi. E aí a minha percepção dele é o seguinte: cara, eu acho o ilustrador muito parecido com o anão do Senhor dos Anéis. Ele não é um elfo. O elfo é o publicitário. O elfo, ele se arruma, ele é chique. O ilustrador, ele é lá do B. Ele é um anão. Ele vive na sua caverna. Ele... cara, ele gosta de comer, de beber. Ele é lá do B, que nem o anão.
Quando eu criei ele, eu fiz a ideia de comer e beber, ser um anão viking desenhista que traz as pessoas pra dentro do barco e leva para o mundo do Drink and Draw. Basicamente, o Drink and Draw é parecido com a festa dos anões na casa do Bilbo, é isso? Sim, eu digo, podemos chamar assim. Cara, que coisa maravilhosa. Ilustrador é um ser muito legal, né? Eu sou ilustrador, trabalhei a vida inteira com ilustradores, dei aula para ilustradores. Só que agora a gente tá na iminência de, tanto eu quanto tu, o que a gente faz aqui no TIC e o Drink and Draw, é também dar espaço para novos ilustradores. Porque é um desafio difícil, né? E aí vem aquela pergunta que eu sei que quem tá nos assistindo e desenha, às vezes assim, a pessoa desenha, mas não trabalha com isso. E aí eu acho que a gente tem uma coisa muito legal para falar. Tu como alguém que tem esse propósito que é lindo, e eu como alguém que tem um propósito de educar pessoas no mundo da criação, que é como fazer a pessoa que hoje é uma pessoa que desenha, como ela virar um profissional de desenho. Porque não tem assim, ó, um estágio de ilustração. É muito difícil, não tem tem cursos e tudo, mas não é tão simples. Como é que se faz, Nick? Bom, a gente pode começar com um mentor. Que ninguém consegue chegar lá sem networking, sem alguém pra puxar pra cima. E tu consegue, mas sozinho é muito mais difícil. Então, fazer com que as pessoas criem esse networking, criem uma comunidade e fazer com que os mais experientes tragam os mais novos pra dentro do mercado, isso é muito legal. E fazer com, a partir do momento que tu tem um mentor, ele consegue te direcionar para um caminho mais certo, assim, de qual estilo tu quer, de qual jeito tu quer tratar o teu cliente, enfim, te ensinar a fazer. Como que tu faz um portfólio, como que tu faz um contrato. Então, é tudo muito eu e eu mesmo, só que tu vai aprendendo aos pouquinhos. Quem foram os teus mentores? O meu mentor foi o Ed Miller, que tá conhecendo. Foi meu colega de trabalho em 2 faculdades e é um grande amigo. Eu adoro o Ed, ele foi o meu orientador do TCC. Eu fiz o meu TCC na faculdade sobre histórias e quadrinhos, que eu sou apaixonada por histórias e quadrinhos. E a partir do momento que eu comecei a perceber que eu queria ser ilustradora, eu fazia faculdade de publicidade. Eu fiz, né, eu sou formada. E quando eu percebi, tava no último semestre. Aí eu falei, não, vou ter que terminar, né? Vou ter que fazer o TCC e tudo. E daí eu percebi, eu quero ser ilustradora. Aí eu fui buscar ajuda de pessoas que são boas, né? Que são mentoras. E aí eu entrei em contato com o Ed, e aí ele foi me passando alguns caminhos, o que eu podia fazer. Mostrei meu portfólio, meus desenhos pra ele, e aí ele foi falando, isso aqui é legal, isso aqui não é, tu tem que trabalhar mais com luz e sombra, tem que trabalhar mais com blocagem. Então daí eu fui descobrindo a partir do que ele foi me falando. Cara, o Ed, além de ser um desenhista como poucos, eu sempre digo assim, o Ed é o desenhista, na minha opinião, o cara que tem o melhor traço que eu conheço pessoalmente. O trabalho dele é lindo. Podem ter ilustradores que têm um traço bom também, até melhor que ele, mas que eu conheço pessoalmente, cara, é o melhor. O Ed, se ele fosse cirurgião, ele seria incrível, porque ele tem um traço, é cirúrgico, sabe? A caneta obedece ele de uma maneira muito impressionante. Mas além de tudo, ele é um cara muito massa. Ele é um ser humano muito humano. Era uma aula do Ed. Tu assistiu uma aula do Ed. É demais, cara. Ele consegue ir além do conteúdo. É muito massa. Eu gosto muito dele. Meu mentor. Eu tive duas pessoas na minha vida que foram mentores incríveis. Foi o Santiago. Cara, o Santiago foi meu mentor de ilustração, de cartoon e de ser humano também. Porque ele é um cara assim, ó. Eu olho pra ele e digo, eu quero ser assim quando eu crescer. Aliás, o Santiago vai estar no Drink and Draw. Ah, que maravilha. Cara, o Santiago é... Sabe que quando eu abri minha escola, o Santiago fez a abertura da minha escola. Eu convidei ele pra ser o cara que fez a aula inaugural. Foi demais. Cara, o Santiago é um ser humano incrível. Ele é o cara que eu quero ser quando eu crescer. Eu olho e digo assim, eu quero ser um baita profissional de gente fina. E a outra pessoa foi o Edgar Vasquez. O Edgar é uma pessoa difícil. É um cara difícil. Cara, eu adoro ele. Mas ele é um cara assim, tu tem que estar preparado pra ouvir. Porque ele não dá aquela açucarada pra falar coisa. Ele fala o que tem que ser dito. E às vezes dói. Mas assim, às vezes a gente precisa de alguém que diga as coisas pra gente, né? Eu sou uma pessoa que eu não consigo aprender com reforço positivo. Pra mim tem que ser... Eu aprendo na paulada. Assim. Edgar Vasquez, ele adora das pauladas. Eu consigo aprender porque ele te empurra do penhasco, tu tem que voar ou tu vai de cara no chão.
Cara, algumas das coisas mais incríveis que eu aprendi foram com ele. Então, às vezes funciona essas duas coisas. Às vezes não. Tá, e assim, ó, tu tava falando de portfólio, de mentor, de um monte de coisa. Cara, tu vai transitar de um amador para um profissional. Portfólio, tá? Esse é um negócio que, assim, a maior quantidade de perguntas que me fazem é sobre isso. Como é que a gente monta um portfólio? Tá. O que tu sugere? Que dica tu dá? Pega as tuas 10 peças melhores e começa com a mais legal que tu acha. Essa vai ser a primeira, vai ser a tua capa. E depois vai colocando elas em ordem das quais tu acha mais legais pra nona, se ser a segunda mais legal. Falei muitos legais. E aí tu vai montar o teu portfólio, porque em 10 peças tu consegue transmitir o teu trabalho e não fica aquela coisa maçante, que as pessoas começam a olhar e não sabem mais o que tá olhando. Então eu acho interessante tu trabalhar desse jeito. Sabe que isso é muito legal porque tu te encanta com a primeira, aí a segunda dá uma baixadinha, só que vai numa ascensão. Cara, baita tática. É legal, porque tu começa com uma muito boa e tu acaba com uma muito boa. Gostei, cara, baita tática. Portfólio é uma coisa muito louca. Durante muito tempo, isso que eu vou te falar aconteceu comigo e eu achava que era só comigo, mas daí eu converso com as pessoas e eu vejo que é com todo mundo. A gente nunca acha que tá bom o suficiente, né? Um desenho, tem uma amiga que falou uma vez pra mim, eu nunca mais esqueci. O teu desenho, ele nunca vai acabar. Tu nunca vai acabar teu desenho. Se tu ficar olhando de perto, tu vai sempre mexer mais uma coisa. Eu tenho isso com desenho e com escultura também. Eu gosto de fazer escultura. E aí, quando é que eu termino uma escultura? Porque a escultura é pior que o desenho com isso. Porque ela tem vários lados, o desenho só tem um. Quando é que eu termino? Eu não paro. Eu deixo ela longe e paro de olhar de pertinho pra ela. Tem uma hora que eu canso dela, mas eu nunca acabei. Eu também sou assim com meus desenhos. Passam uns 3 meses, eu vou olhar de novo. Ai, aquilo ali tá errado, eu tinha que arrumar o pé do personagem. Mas nunca tá bom, né? A verdade, assim, é que a gente tem que fazer e botar no ar. Só botar. Porque nunca a gente vai sentir que tá perfeito. Nem que eu tenho 43 anos. Eu ainda acho que eu não tô pronto. Será que um dia... Mas será que um dia alguém acha que vai assim, tá pronto? Eu acho que a pessoa, quando ela acha que tá pronta, ela realmente não está pronta. Ah, isso foi filosófico. É verdade, cara. É verdade. Porque aí, de repente, tu para de tentar crescer. Bom. Tem uma coisa que eu acho muito legal quando as pessoas perguntam assim: tá, mas eu não sei, eu não consigo fazer um desenho que eu gostaria, não consigo chegar naquele nível. Eu desenho e não fica igual o que eu espero ou o que eu quero. É porque a gente tem 2 caminhos, tá? Um caminho é o que tu sabe e o outro é o que tu faz. Então, tudo que tu consome, o que tu acha legal, o que tu acha bonito, tu vê os teus mentores ou vê quem tu acha interessante ou segue na internet, tu vê aquilo e fala, eu quero fazer isso. Só que quando tu vai fazer, é o que tu sabe. Então tu tem que praticar. Só que tudo na vida tu tem que praticar, né? Então tu vai praticar. Beleza, cheguei naquele nível. Aí agora eu tenho que estudar mais pra poder ir subindo. Então essas 2 fases, elas vão subindo. Boa. E quando tu chegar Nunca elas vão se equilibrar, né? Não, e quando tu chegar num momento que as 2 estejam estagnadas, aí a gente tem problema. Porque na verdade a gente sempre espera chegar nisso. Só que se chegar nisso estraga, né? Tu tem razão. Não tinha pensado por esse ponto de vista. Que massa. Que massa. Realmente agora eu fiquei pensando. Mas assim, ó, a gente nunca acha que tá pronto o suficiente, então isso é bom não achar que está pronto. Só que tem uma coisa importante, a gente tem que ter a cara de pau de botar no ar mesmo sem estar perfeito. Sim. Porque tem uma coisa que, assim, às vezes a pessoa não se expõe com medo do que vão pensar. Não tá bom o suficiente. Cara, a verdade tem que se expor mesmo estando ruim. Porque às vezes a gente vê uma coisa... Às vezes a gente vê alguém que não é tão bom fazendo sucesso. Só que a gente pensa assim, nossa, como é que essa pessoa não é tão boa e faz sucesso? Cara, parabéns pra ela teve coragem de se expor. E às vezes a gente guarda uma coisa que não estaria tão boa, mas seria aquela coisa que vai nos abrir porta. Por muito tempo eu não fiz um ArtStation. Eu achava que só quem era fodão, assim, quem era o que sabia desenhar muito, que tinha os desenhos lindos, maravilhosos, que é a régua que eu tinha, que eu não botava. E eu falava, não sei, não posso fazer um ArtStation. E hoje eu tenho um, assim, eu tenho um conhecido meu que falou uma vez pra mim,
tu vai fazer 1 milhão de desenhos ruins. Aí quando chegar no 1.000.001, ele vai começar a ficar bom. Hoje eu acho que ele começou a ficar bom. Que é o meu tipo de desenho. Cara, é exatamente isso. Tem um aluno meu que, pra mim, ele é um exemplo de como agir. Não só na área, mas como se comportar como alguém que se expõe. Esse rapaz era um rapaz mais velho, ele era mais velho da turma, ele já tinha a média de idade muito maior, e ele estava na rede social, na época era o Facebook. E todo mundo estava no Facebook. E aí, era uma aula de 3D. Por sinal, eu odeio 3D, mas eu dei aula de 3D, foi bem ruim. Mas ok, faz parte da vida. Então, o que acontece? 3D, diferente de Illustrator, de Photoshop, ele demora muito para te conseguir fazer um resultado legal. Na primeira aula de Photoshop, tu já faz uma coisa que dá para mostrar pra mãe. Olha que lindo! Na primeira aula de 3D, tu faz uma bola, um quadrado, sabe, um cubo. Não é legal. Na segunda aula, tu aprende luz, aí o cubo tem uma luz. Na terceira aula, tu bota uma textura. Olha, é umas 7 aulas até tu ter uma coisa apresentável. Demora, a curva de aprendizado é muito lerda. E esse meu aluno, ele simplesmente postava tudo. Ele postava, ele tirava print do que ele aprendia na aula e ia postando. Então, ele ia lá fazer uma bola, um cubo e postava o cubo. Aprendi na aula hoje de 3D. Aí na aula seguinte um cubo com luz. Ele ia postando tudo. Eram umas coisas feias. Muito feias. E aí os colegas dele começaram a debochar. Começaram a rir dele, que ele postava umas coisas horrorosas. Na terceira aula era um cubo com textura. Na quarta aula começou a ficar mais legal. Textura e luz. E aí ele foi indo. Na sétima aula, que é a aula que fica boa coisa, que nós estamos falando de render, ele estava postando uns negócios bem legais. Na 10ª aula, tava muito legal. Só que o mais bacana é que é o seguinte. No final do semestre, tinham colegas dele que tinham uma produção muito melhor que a dele. Mas quem é que estava conseguindo freela estágio? Era ele. Por um motivo muito simples. As pessoas lembravam que ele era um cara de 3D. E não lembravam dos colegas que não postavam. As pessoas viram a evolução desse aluno. E aí, na cabeça delas, elas ficaram, esse cara trabalha com 3D. Então, a gente às vezes tem medo de se expor, quando na verdade é justamente o se expor, com um trabalho às vezes não tão bom, que vai marcar na cabeça das pessoas. De novo, que a gente lembrando, networking. Isso é muito importante. Às vezes a pessoa não é tão boa, mas porque ela conhece alguém que está no meio, que está no mercado, precisa para ontem, tu tá disponível. Tem que estar no lugar certo, na hora certa. Isso tem que ser lembrado. E falando em 3D, uma dica para todo ilustrador deve aprender 3D. Tu acha isso mesmo? Por quê? 3D, ele te dá uma noção de volume, de tridimensionalidade, de luz e sombra. Então, tu entende como funciona o objeto. Se tu desenhar um objeto plano, por exemplo, uma mão, isso aqui te dá uma noção. Mas se tu fizer ela assim, tu vai ter uma outra noção. Tá, tu tá me dizendo que 3D ajuda a desenhar pé e mão, que é o grande problema de quase todos os ilustradores. Também. Tá, não necessariamente trabalhar com 3D, mas aprender 3D. Aprender 3D. Eu não tinha pensado nisso. Pra conseguir entender aonde que aquilo se encaixa. Porque assim, o ilustrador, desenhista é a pessoa que faz desenhos. O ilustrador, eu escutei isso uma vez, eu nunca mais esqueci. Eu tô com essa, né? Escutei isso uma vez. Eu li um livro. O ilustrador, ele conta histórias. Nossa, sério? Que lindo isso! Conta a história. Tu vai desenhar uma coisa com um cenário, alguma coisa, tu vai olhar e tu vai pensar, aquele personagem, ele é um ratinho que ele tá roubando um tesouro de uma ilha. Então, tu vai olhar pra ele e vai pensar, mas onde é que ele é? O que ele faz? Qual é o nome dele? E tudo isso tu vai trabalhar na ilustração e ela vai te contar essa história. Principalmente com concept art, que é o que eu gosto de trabalhar. Que massa isso. Tá, e como é que faz pra deixar de ser desenhista e virar ilustrador? Basicamente, prática, bastante, e pesquisa pro teu baú de coisa inútil. Porque a gente tem muita coisa inútil. Sim, mas são essas coisas inúteis, às vezes, que alimentam a nossa imaginação numa hora que não tem ideia. Por isso que é muito importante o ócio criativo. Adoro. O ócio criativo, ele te ajuda a pensar. O ócio em si, ele faz tu pensar. Ele te tira da zona de conforto. Te deixar ocioso faz tu ter ideias. Tem uma coisa que eu percebo muito. E isso eu percebi fora da ilustração.
Só que eu trouxe pra dentro da ilustração, que é o seguinte. Eu me dei conta que, às vezes, eu não fazia exercício físico, porque é muita coisa. Demanda, nossa, parar minha vida, ir lá, ir na academia, ou então fazer em casa, muita coisa. E até o dia que eu percebi que se eu parar e fizer 10 apoios, é muito pouco. Mas é melhor que fazer 0. Então eu botei um compromisso comigo de fazer 10 apoios. E aí eu vou lá e faço 10. Os dias que eu tô inspirado eu faço 20. Os dias que eu tô inspirado eu faço 50. Os dias que eu tô inspirado eu faço abdominal, apoio, um monte de exercício. Mas se eu não tô inspirado eu faço só 10. E a mesma coisa serve com criação, serve com desenho. Às vezes a gente tá pensando assim, ó. Eu não tenho 1 hora pra desenhar. Só que tu tem 5 minutos. Então é melhor tu desenhar 5, 10, 15 minutos do que não desenhar. A gente espera ter um grande tempo, ter uma grande inspiração, quando na verdade é melhor simplesmente tu sentar 5 minutos e fazer qualquer coisa. Te falar que tem uma técnica japonesa que se chama Kaizen, que é exatamente isso. Porque tu vai parar 5 minutos. Quem é que não tem 5 minutos? Tu vai parar 5 minutos do teu dia e vai fazer aquela coisa. E depois, no outro dia 10, no outro dia 15, no outro dia 5 de novo. Mas tu vai fazer aquela coisa, tu se propõe. Porque a ilustração, ela também é constância. Constância e prática. Então, quanto mais praticar... É tipo exercício físico, tipo dançar, tipo cantar. E não existe dom. O pessoal fala que é dom, não existe, é prática. Eu acho que existe um certo tendência, sabe? Eu acho que tem. Minha opinião é assim. Tá. Se eu começar a jogar bola no mesmo dia que o Ronaldinho Gaúcho começou a jogar bola, a gente jogar a mesma quantidade de dias, quando a gente tivesse 20 anos, eu ia ser um baita jogador. Só que ele seria 3.000 vezes melhor que eu. Só quer dizer, a prática vai fazendo eu melhorar. Só que num nível muito profissional, o dom se sobressai. Mas ele é pouco, sabe? Aquela tendência natural. Porque assim, em resumo, eu acho que 90% é prática mesmo. Eu não acredito nisso porque eu penso assim... Por que a criança, quando tu bota uma folha em branco na frente dela, ela sai desenhando? E a pessoa adulta, ela recua assim, não sei, o que eu vou fazer? Eu vou estragar o papel. Ela tem aquela predisposição em aprender. Em tá com a folha em branco. Então, tipo, uma pessoa... Cada um tem sua vida, sua história, sua jornada. E uma pessoa que vai fazer a mesma história que o Ronaldinho Gaúcho, ela pode não estar tão predisposta em aprender. Tá com a sua folha em branco. Por isso que eu acho que não existe dom. Eu acho que tem uma coisinha ali que ela é genética, sabe? Que o Ronaldinho ele é mais rápido que eu. Mesmo não treinando. Mas assim, a grande verdade é que se ele nunca treinasse, e eu treinasse todos os dias, eu seria melhor que ele. Isso não tenha dúvida. A verdade é que o treino ele é fundamental, mas tem uma outra coisa aí, eu quero pegar um gancho do que tu falou. Tudo bem, treinar é importante, mas tem uma coisa que é tão ou mais importante que treinar, que é se expor, fazer, mostrar. Porque assim, ó, não ter medo da folha em branco. Porque às vezes a gente olha pra folha, a folha nos olha de volta e a gente sai correndo e vai pra geladeira, pra qualquer lugar, foge. Cara, na verdade... A gente tem que encarar a folha em branco. Tu olha pro buraco negro. É óbvio, e todo mundo frente a uma folha em branco tem um pânico. Só que às vezes é melhor fazer qualquer coisa, sabe? Do que não fazer. Então, assim, se expor e também se expor a mostrar. Cara, mostra. Tu vai fazer aquele teu trabalho de 5 minutos, mostra pro mundo. Às vezes eu posto um sketch que eu fiz, sei lá, em 1 hora e tem mais like do que o meu desenho pronto. Cara, e às vezes tu faz uma coisa... Isso é absurdo, né? Pretenciosa, assim, tipo, tamo aí. E o pessoal, que legal. Mas esse que é o ponto, a gente mostrar o que faz. E aí eu vejo que as pessoas têm muito medo de mostrar, de falar do que elas fazem, sabe? Como se... E aí eu entro numa coisa que é muito louca. A gente acha que a gente é muito importante. Sabe, e se eu postar um desenho feio? O mundo não vai cair em cima de mim. As pessoas vão olhar aquele desenho, qual é o comportamento delas quando elas estão na rede social? Elas estão assim, ó. Um desenho feio. Ela não dá bola pra ti, ninguém dá bola, ninguém tá ligando pra mim, pra ti, pra ninguém no mundo. Sobre isso que tu falou, tinha um menino, na época que eu trabalhava naquele coworking que eu falei, ele trabalhava numa empresa de dados, e aí a gente se conheceu, ficou conversando. Passou esse tempo, acho que ano passado ele veio me chamar, tu ainda é ilustradora? E lembrou de mim, e aí ele falou, que na cabeça dele ilustração tem a ver com design.
Pode ser também, mas não é necessariamente a mesma coisa. Tem muita gente que confunde. E aí, como ele lembrou que eu faço desenho, ele queria que eu fizesse o desenho do logotipo da empresa dele. Aí eu também trabalho com design. Então eu fiz. E agora ele tá morando na França com a mulher dele. E aí era pra uma creche lá na França, que eles vão abrir uma creche. E aí eu fiz, e agora o meu trabalho está lá na França. Nick internacional. Chique. Nossa, que beleza! Sabe que o Franz é outro cara que é o grande mentor na minha vida. Ele fala uma coisa muito, muito legal, que ele disse assim: por que as pessoas comem ovo de galinha e não comem ovo de pato? De pata? Ele diz que o ovo de pata é melhor que o de galinha. Só que as pessoas não comem por um motivo muito simples. A galinha bota ovo e canta. Ela faz um griteiro. E a pata bota ovo e fica bem quietinha. Ninguém viu que a pata botou ovo. Se a galinha vendesse ovo e a pata também, a galinha ficaria rica. E a pata com ovo melhor ficaria pobre porque ela não canta. E as pessoas às vezes fazem coisas legais e elas não mostram pro mundo. Tem gente que hoje, até hoje, tipo, tem um ilustrador que eu acho muito foda, que é o Gabriel Lopes. Ele faz uns desenhos lindos. E ele falou que ele gostaria de trabalhar em algum lugar, com empresa de jogos, alguma agência. Só que ele não posta. Ele não posta nada. Ele faz lives, eu acompanho as lives dele. E nas lives ele conversa e tal, tá ali desenhando. E os desenhos dele são incríveis. Mas ele acaba não postando, não mostrando. E aí ele só tem o portfólio dele, né? Ele tem pouca coisa, menos de 10 peças. Agora não sei quantas peças estão lá no portfólio dele, mas ele começou a falar assim, não, porque eu quero melhorar, porque eu quero fazer mais, porque não sei o que, pra mostrar pros outros. Mas ele nunca vai estar pronto, ninguém tá pronto, a gente só tem que ir sem estar pronto mesmo. Isso é muito louco. E aí entra o Drink and Draw de novo, eu vou ter que puxar isso. Como é que o Drink and Draw entra em tudo isso? O Drink and Draw é como se fosse uma imersão. Onde é que tu vai entrar e sair de uma outra pessoa diferente. Eu sei que parece meio clichê isso, mas as pessoas, elas entram com uma expectativa e elas saem de lá ou realizadas ou com expectativa alta também. Porque, pelo menos nesses 9 anos, né? Teve gente que fez amigos, teve gente que teve relacionamento. Fofoca. Quero saber fofoca. Teve gente que a gente pegou, né? No meio do evento. Mas, enfim, Como assim? Não. Não, deixa enfim. Não deixa nada. Eu quero que tu conte. Como assim? Aí que eu tava lá e quando eu fui lá chamar o pessoal, a gente tem um horário pra comer e a gente fica fazendo o network ali, conversando de boinha. E aí esse casal foi pra um cantinho, assim, e depois gente... Vamos voltar lá pra galera? Tu basicamente foi a tia do corredor da escola. Eu fui a tia. Teve uma vez que eu tava... Quase todos os lugares eles são alugados. Este ano a gente vai fazer o Drink and Draw na Fábrica do Futuro. Cara, que eu espero que seja incrível. o nosso parceiro pra daqui a muitos anos. E os lugares eram alugados. E teve um ano que foi numa empresa e mais pra baixo, assim, na parte de trás da empresa, tinha um saguão. E daí eu fiz esse saguão. E aí teve um menino que ele pichou o banheiro. E daí eu fiquei assim... eu peguei um baldinho com água e sabão, fui lá, puxei a orelhinha do menino e falei assim, filho... Agora tu vai limpar. Porque... Aí ele falou assim, eu queria deixar minha marca. Deixa a tua marca no papel... Tá? Deixa no papel, tem muito Cara, papel é aqui. aquele momento em que eu preciso dizer assim, eu admiro ele pela coragem dele, mas é um lugar alugado, né? E daí eu ia ter que pagar, e daí, tipo, sabe? Porque aí bom que ele conseguiu tirar. Tá, e eu preciso dizer assim, eu não queria dizer, mas eu preciso dizer, o nosso trabalho é deixar um legado no mundo, sabe? É deixar nossa marca no mundo. Deixar a assinatura dele no banheiro. Sim! Pensa uma coisa, daqui a uns 500 anos, sei lá, mais tempo, os historiadores vão olhar, não para as coisas oficiais, às vezes para entender como é que é a nossa sociedade, eles vão olhar os registros não oficiais. De repente, o bicho desse guri vai ser mais importante que o quadro que tá no museu. Tu acabou de destruir a história. Uhum. É que nem a história do Cheetos, que foi enterrado.
Maravilhoso. Maravilhoso. O cara quer confundir os historiadores do futuro, né? Maravilhoso. Eu preferi enterrar uma pastelina. Justo. Se bem que eu prefiro enterrar um Cheetos, porque eu comeria a pastelina e o Cheetos já é fedorento. Será que o Cheetos ainda vai ter o mesmo gosto? Não, Fica aí o tomar... questionamento. É, e o mesmo cheiro. Isso é o pior. Nick. Mas vou chamar os caras pra fazer daquelas roupinhas de antivírus, tá ligado? Aham. Dá o serviço do Drink and Draw. Conta pro pessoal quando vai ser, aonde vai ser, como vai ser, o que vai ter. O Drink and Draw vai ser no dia 30 de novembro, às 7 horas da noite, e vamos até às 7 da manhã. Eu não vou chegar até esse horário. Eu sou mais velho e vou sair antes. Vamos ter muitas novidades esse ano, que conseguimos alguns apoios e patrocinadores novos. Vai ter flash tattoo e estamparia. E os desenhos que tu fizer lá, tu pode fazer estampas de camiseta e também as tuas flashes Que lá legal. no dia. Vamos ter modelo vivo. Então vai ter uma sessão de modelo vivo pra gente desenhar. E vai ter comida, bebida, muita zaração, mentira. Vai ser uma noite inesquecível, assim, porque eu fiz amigos, de verdade, fiz amigos. Teve uma vez que a gente tava lá, como vai até às 7 da manhã, de manhã tem um café da manhã e sorteio de prêmios. Que maravilha! Temos muitos prêmios, gosto de prêmios. E aí era 7 horas, era 8 horas, o pessoal não queria ir embora. Aí tem o pessoal falando assim, ai, vamos no shopping. Mano, vai pra casa. Pelo amor de Deus! Vai dormir, essas pessoas de São os 20 adolescentes, é óbvio. 20 anos lá. Vamos no shopping, olhar um filme. Não, vai pra casa dormir. Cara, mas eu entendo, porque na verdade, assim, ó, não é só a disposição, eles não queriam que aquilo acabasse. Sim. Cara, que massa! É sinal que tu cumpriu o que tu estava disposta a fazer. Sim. Lindo isso, né? Quem vai estar lá? Vamos ter muitos artistas convidados. Vai ter a Úrsula Dourada, a Anne Schutz, Camila Raposa, Rafael Fritzen, Santiago vai estar lá. Roger Goulart, o PH Ludwig, que ele é escritor. Tem muita gente que gosta de desenhar e também gosta de escrever. Então ele dá uma aula assim sobre... Aliás, todos eles dão uma aula sobre o seu... Como é que é a palavra? O seu... Não é direcionamento? Estilo... O seu nicho. Uhum. Fala de novo a frase. Na real, todos eles vão dar uma aula sobre o seu nicho. E também vai ter o Cristiano. Muito importante. E vai ter eu vou estar lá. O que vai ter pra comer? Estamos entre pizzas e esfirras. Sabe que outra vez eu já dei meu voto, né? Eu quero pizza. Eu tenho um carinho especial pelas esfirras também, mas... É que eu tô entrando com a pesquisa de satisfação que a gente fez no ano passado, então teve muitas... Assim, a gente trabalha com dados, tá? Não é muito... O Drink and Draw é um evento, é muito legal, temos muitos amigos, mas ele é um negócio. Então a gente tem nossa equipe, a gente tem os horários pra cumprir, a gente tem tudo certinho. Então, de acordo com a nossa pesquisa de satisfação, a gente tá indo mais pro lado do que as pessoas querem. Então, por isso que estamos entre um e o outro, ainda fechando com parceiros e patrocínios. Nick, acho que uma coisa bacana é o seguinte. Acho que a gente podia fazer um segundo podcast um dia, falando uma coisa muito bacana, que as pessoas, não sei se elas estão prontas pra ouvir, mas ilustração e dados. Como trabalhar com ilustração e negócio. Eu amo análise de dados, eu sei, não parece. Porque assim, a gente vê ilustradores que desenham, só que o cara precisa entender que aquilo é um negócio, que ele vai ganhar dinheiro com isso, que ele vai ter que trabalhar com isso, e que a vida é muito mais do que só desenhar. Eu acho engraçado quando... mas eu quero ser ilustrador porque eu gosto de desenhar. Não funciona isso hoje, não funciona isso no Brasil. Mas nenhum negócio é assim. Tu acha que o dentista que gosta só de obturar, ele vai viver? Não, ele tem muitas coisas que ele precisa fazer. Ele precisa higienizar o material dele, ele precisa conseguir cliente, ele precisa... Vamos fazer um podcast só sobre negócio de ilustração? Sim, vamos. Então vai ter uma segunda, já tá convidada, uma segunda edição desse TicCast aqui, falando sobre negócio de ilustração. Chique. Foi massa hoje, né? Mas vamos fazer depois do Drink and Drop, porque a gente dá um preview. Preview não, a gente fala de como foi, dá um release aqui pra gurizada, como foi o Drink and Drop, e falando sobre isso. Sim, vamos. Cara, que maravilha. Vamos.
Fechou. Nick, dá um recado final pro pessoal. Pessoal, nunca parem de desenhar. Por mais que seja difícil, por mais que seja cansativo e que tu acha que tu não sai do lugar, nunca pare de desenhar. Porque quando tu menos espera, tu chega lá. Nem que seja por 10 minutos, né? No guardanapinho, né? Isso é maravilhoso, cara. Isso é lindo. Então, pessoal, convido vocês para participar do Drink and Draw. Para quem não conseguir, para quem não for de Porto Alegre, porque a gente não falou isso, é em Porto Alegre, né? Na Fábrica do Futuro. Para quem não for daqui, vai conhecer o evento, entra na rede social, dá o @, da rede social. Vamos ter transmissão ao vivo para as pessoas que não vão participar nas nossas redes sociais. O nome em todas as plataformas é DND Brasil com Z. Perfeito. E o nosso site, dndbrasil.com. Porque tem uma coisa, o pessoal não é daqui, não vai poder participar. Cara, entra ali e tu vai conhecer gente. Tu vai fazer um network virtual e já é muito bacana isso. Eu vou estar lá. Nós vamos fazer um segundo podcast, onde a gente vai falar como foi e falar sobre mercado, sobre dados, sobre essas coisas que vocês não querem ouvir, mas precisam. Aliás, tem gente que faz live durante o evento. Boa, vou fazer. Pode fazer live ou podcast durante o evento. Tem uma menina que ela ficou com a câmera gravada em cima do desenho dela a live inteira. Maravilha. Nick, então nos vemos no Drink and Draw. Nos vemos dia 30. Então tá, pessoal. Agradeço por estarem aqui com a gente, agradeço por estarem assistindo mais um TicCast. E próxima vez a gente vai falar sobre mercado com a Nick de novo. E nos vemos nas redes. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.